Esse é o primeiro Insights, reflexões e dicas sobre assuntos diversos. É um novo programa que venho trazer para vocês. E já que estamos na temporada do podcast sobre liderança, para estrear esse episódio vou falar sobre ferramentas e métodos de feedback. Então fica aí até o final para entender um pouco mais sobre o método SCI. Você já ouviu falar desse método? Pois bem, essa metodologia foi desenvolvida pelo grupo Center for Creative Leadership, Centro de Liderança Criativa, ou apenas CCL. O objetivo do feedback SCI é mostrar à pessoa, com o mínimo de julgamento avaliativo possível, o impacto dos seus comportamentos. A ideia é trazer um discurso claro, não violento e baseado nesses três componentes aqui: S de situação, C de comportamento e o I de impacto, mostrando assim para a pessoa um panorama geral com base nesses pilares. Um feedback eficiente precisa de um contexto, certo? Ou seja, uma situação. Quanto mais o contexto que gerou o feedback for delimitado, mais clara vai ficar a mensagem. Ao levar o feedback, é importante que a pessoa saiba e reconheça qual é a situação. Assim, explique todo o acontecido, dando detalhes de como, onde e quando ocorreu. Por exemplo, abre aspas. Ontem, pela tarde, na reunião de apresentação de resultados, fecha aspas. Percebeu que essa foi a situação, certo? Na etapa seguinte, vem a descrição do comportamento da pessoa na situação mencionada. É importante aqui fazer o mínimo de julgamentos possíveis e descrever o que você presenciou, pois se for apenas com base em opiniões externas, isso pode retirar a credibilidade da sua fala e não ser nada positivo. Aponte algo específico que a pessoa fez e não apenas comportamentos genéricos. Por exemplo, abre aspas. Ontem, pela tarde, na reunião de apresentação de resultados, o combinado foi que todas as perguntas ficassem para o final da apresentação, e todos na sala concordaram com isso. Porém, notei que você interrompeu 3 vezes a fala da apresentadora durante a reunião. Fecha aspas. Com o comportamento claro, a gente passa para o próximo passo, que é o impacto. Importante deixar claro que essa é a sua percepção. Assim, o discurso ficará mais justo e deixará a pessoa aberta a se justificar, se ela quiser, claro. Até porque isso não deve ser um monólogo onde somente a liderança fala. Deve ser um diálogo. Saiba ouvir a outra pessoa também, tenha escuta ativa. Então, um exemplo final ficaria assim, abre aspas. Ontem, pela tarde, na reunião de apresentação de resultados, o combinado foi que todas as perguntas ficassem para o final da apresentação, e todos na sala concordaram com isso. Porém, notei que você interrompeu 3 vezes a fala da apresentadora durante a reunião, e a minha percepção foi que, por causa disso, a apresentadora demorou para retomar a linha de raciocínio que ela estava durante a apresentação, devido à sua dúvida que ela teve que responder educadamente. Percebi também uma dispersão de atenção das outras pessoas presentes na sala. Acredito que por causa dessas interrupções. Fecha aspas. O objetivo é mostrar à pessoa de maneira mais neutra possível o impacto das suas ações e comportamentos. Percebe aqui que nesse exemplo você apenas está expondo a sua percepção para outra pessoa? Esse é o conceito base. Bom lembrar também que feedback não deve ser apenas para críticas. Saiba dar feedbacks positivos também, elogie quando deve ser elogiado. E não chame a pessoa apenas para passar percepções negativas. Por exemplo, abre aspas. Ontem pela tarde, na reunião de apresentação de resultados, sua comunicação e a forma como você apresentou os dados para os clientes causou uma ótima impressão de credibilidade e isso nos ajudou a renovar novos contratos. Fiquei realmente impressionado. Parabéns. Fecha aspas. Quando é indicado usar essa ferramenta? Como a ferramenta está relacionada à situação em questão, os impactos e os comportamentos, nesse caso, quanto menor for o tempo de resposta nesse feedback, melhor. Porque se deixar passar muito tempo, talvez a pessoa não consiga se lembrar do fato ocorrido, dificultando assim o seu feedback e prejudicando a eficácia do método. Vale lembrar que quem recebe o feedback decide como vai reagir a ele.
A mesma mensagem entregue da mesma forma para duas pessoas pode gerar reações bem diferentes em cada uma delas. E para finalizar, dicas do JV aqui então. Primeiro, você não precisa estar num cargo de liderança para dar feedbacks. Faça isso entre seu time. Reconheça boas atitudes e ajude outras pessoas a se desenvolverem. 2. Não use essa ferramenta como algo robotizado, entre aspas, aonde você apenas segue o passo a passo sem ingenuidade alguma. Algo mecânico que segue um método sem interesse genuíno na outra pessoa, sabe? Você pode incorporar a essência desse modelo simplesmente trazendo para sua fala do dia a dia, onde você de várias maneiras pode extrair os mesmos resultados de uma forma muito mais natural. E 3, para finalizar, algo que eu indico fortemente, principalmente se você estiver em posição de liderança, é adicionar ao final do SCI uma letrinha extra, o A de acordo. Por que isso? Isso dá o senso de comprometimento entre você e a pessoa liderada. Ambos podem discutir como deve ser o comportamento quando algo semelhante acontecer ou simplesmente você direcionar claramente o esperado da pessoa. Espero que tenha curtido. Valeu! Acesse o site designopslab.com. Lá você vai encontrar ferramentas, artigos, cursos, ou se quiser se conectar comigo, será um prazer trocar experiências. Espero que tenha curtido e se fizer sentido, compartilhe. Um abraço do JV, valeu!